A Teresa responde que é porque ela queria pedir a ele um favor e o Ramiro pergunta: um favor? Que favor é esse? A Teresa responde que é para ele ir falar com a dona Rosário e dizer a ela que não tem problemas que essa festa da Lucrécia seja ali na casa dela. Ramiro diz que tá bom, mas que para ele não importa onde que vai ser essa bendita festa. A Teresa diz que para ela importa sim, porque se for lá na fazenda, o Juliano não vai poder ir e o Ramiro se revolta ainda mais e manda ela esquecer logo esse rapaz. A Teresa diz que ele sabe mais do que ninguém que o Juliano é um homem honesto, responsável, trabalhador e o Ramiro diz que ele pode ser o que for, mas que ele nunca vai permitir que ela fique com ele e avisa que se ela não tirar o Juliano da cabeça, ele vai despedir ele e que assim acabará com as desculpas dela para querer continuar vendo ele. Depois o Ramiro sai dizendo umas coisas com ela e o irmão dela, dizendo que eles dois só dão trabalho a ele. Tudo começa quando a Lucrécia encontra o Ramiro e a Justina, ela dá boa tarde e o Ramiro fica confuso e pergunta quem é ela. Ela responde que ela é a Lucrécia, a menina que um dia encontrou eles dois ali juntos anos atrás. O Ramiro diz que agora era o que lhe faltava e fala para que ela não venha pensar que ele e ela, mas a Lucrécia toma a voz do Ramiro e diz para que ele nem tente explicar nada, porque como que ele vai explicar algo que não tem explicação? E diz para que ele veja que agora ela não é mais uma criança e que sabe perfeitamente tudo o que está acontecendo ali. A Lucrécia diz que eles dois dão nojo nela e que principalmente essa daí, e a Justina não gosta quando a Lucrécia fala dessa forma. Pega uma pedra para jogar na Lucrécia, mas o Ramiro tenta lhe conter. A Lucrécia, para finalizar, ela diz que o Juliano não merece uma mãe como ela e depois ela dá voado dali e a Justina diz que ela é uma imbecil e diz para que o Ramiro não fique calado e que vá atrás dela, mas o Ramiro diz para que ela fique calma e pergunta o que ela quer que ele faça, se quer que ele jogue pedra nela como se fosse uma lagartixa. A Justina pergunta se ele não percebe que eles dois ali estão perdidos e pede que por favor ele faça alguma coisa. O Ramiro diz para que ela fique calma e diz que ali vai ser a palavra dela contra a deles dois e que se a Lucrécia abrir a boca é só eles negar tudo o que ela disser e pronto, acabou. A Justina diz que até parece que vai ser bem fácil assim e o Ramiro pergunta se ela pensou em alguma coisa melhor e que se pensou, fale logo. A Justina diz que não e afirma que a Lucrécia é muito mais perigosa do que ele pode imaginar e o Ramiro fica meio lá e cá e pergunta se ela acha mesmo isso e a cena muda e vai para Rosário, que diz ao Paulino que já mandaram o orçamento para as mesas da festa e que ela precisa pagar isso ali antecipado. Paulino pega o orçamento e fica revoltado ao ver o valor e diz que hora é essa em que você foi decidir em organizar essa maldita festa, porque ela mesmo sabia que eles iriam gastar o olho da cara. A Rosário repreende ele e diz que ele fala como se ele estivesse com a mão na frente e outra atrás e pede que por favor ele pare e manda até ele observar que até desconto ela pediu. O Paulino fala que não é por isso, é porque a colheita desse ano não está boa e que ele até teve uma discussão com o Ramiro por conta disso. A Rosário diz que não entende nada disso, mas que ela, como sempre, sabe que ele vai saber resolver esse problema. O Paulino diz que é assim que ele espera e a Rosário pergunta se ele tem alguma ideia da situação econômica da sobrinha dele. O Paulino responde que não sabe exatamente disso, mas que ele supõe que o pai dela deve ter deixado ela bem protegida. A Rosário questiona ele se ele supõe ou tem certeza e diz para que ele se lembre que o Alberto, antes de morrer, ele tinha muitas dívidas e que se estivesse na pele dele do Paulino, ele iria ver como está essa situação só para que depois eles não venham ter nenhuma surpresa. O Paulino fica pensativo e agora o Ramiro chegando em casa, a Teresa diz que bom que ele chegou porque ela estava esperando por ele. E o Ramiro pergunta para quê e por que ela estava esperando ele. A Teresa responde que é porque ela queria pedir a ele um favor e o Ramiro pergunta: um favor? Que favor é esse? A Teresa responde que é para ele ir falar com a dona Rosário e dizer a ela que não tem problemas que essa festa da Lucrécia seja ali na casa dela.
O Ramiro começa a ficar revoltado porque agora de fato, depois que a Lucrécia disse umas coisas a ele e a Justina, ele diz a Teresa que não sabe de onde foi que ela tirou agora essa festa de boas-vindas. A Teresa agora fica confusa e diz que não está entendendo mais porque ele mesmo disse que estava de acordo com ela e que achava muito bom fazer uma festa porque o seu Paulino era sócio dele e que seria conveniente lhe agradar. Ramiro diz que tá bom, mas que pra ele não importa onde que vai ser essa bendita festa. A Teresa diz que pra ela importa sim, porque se for lá na fazenda, o Juliano não vai poder ir e o Ramiro se revolta ainda mais e manda ela esquecer logo esse rapaz. A Teresa diz que ele sabe mais do que ninguém que o Juliano é um homem honesto, responsável, trabalhador e o Ramiro diz que ele pode ser o que for, mas que ele nunca vai permitir que ela fique com ele e pergunta se ela ouviu bem o que ele disse e a Teresa pergunta o porquê. O Ramiro, gritando muito, ele diz que isso é só porque ele quer e pronto, e avisa que se ela não tirar o Juliano da cabeça, ele vai despedir ele e que assim acabará com as desculpas dela para querer continuar vendo ele. Depois o Ramiro sai dizendo umas coisas com ela e o irmão dela, dizendo que eles dois só dão trabalho a ele. E ao entrar no escritório, o Ramiro dá de cara com o Caramelo e pergunta o que ele está fazendo ali. O Caramelo responde que estava resolvendo umas coisas e o Ramiro pergunta onde está o Juliano. O Caramelo responde que não sabe porque ali ele não passou e pergunta se ele mesmo não mandou ele fazer alguma coisa. O Ramiro, por sua vez, não responde nada e só pede para que ele saia, deixa ele sozinho porque ele precisa trabalhar. E ao sair, o Caramelo diz que quem ligou para ele foi o Ernesto e pediu para que ele lhe ligasse depois. O Ramiro diz que tá bom, agradece e o Caramelo vai saindo, só que ele volta e pergunta se tem algo de errado. O Ramiro responde que não, que ali não há nada que ele não possa resolver. Em outra cena, a Lucrécia chega e o Manuel diz a ela que o Juliano veio ali procurar por ela. A Lucrécia agradece e diz que ela já sabe. E o Manuel responde que ela disse que não queria vê-lo novamente para não se meter mais em problemas. A Lucrécia responde que sabe que disse isso, mas que tudo agora que ela não quer é que ele critique ela. O Manuel pede desculpas e diz que ela tem razão e pergunta se ela pode ao menos dizer o que foi que ele disse para deixar ela assim. A Lucrécia diz que isso já não importa mais e que isso já vai passar e vai saindo, só que ela volta e pergunta ao Manuel se ele sabe porque o Juliano está trabalhando para o Ramiro. O Manuel responde que é porque ele foi o único que aceitou dar trabalho a ele e que pode ser porque ele é amigo do pai dele. A Lucrécia diz que dá pra ver que ninguém sabe quem realmente é esse senhor e o Manuel diz que na verdade ele também não gosta muito dele e pergunta o que ela tem contra ele. A Lucrécia responde que nada, mas que simplesmente ela acabou de confirmar que ele é um safado. O Manuel começa a se revoltar e diz que agora ela não venha dizer que ele se atreveu a chatear ela outra vez. A Lucrécia diz que ele não se preocupe e que nem acha que ele vai se atrever a fazer isso, não mais, e depois simplesmente ela vai embora deixando o Manuel muito curioso.